Você sabe o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem a doença de Alzheimer? Fique aqui e você vai descobrir. É mais, você vai ver com seus próprios olhos o que acontece e vai aprender e nunca mais vai esquecer. Eu sou o Dr. Glaucio Pinheiro, sou médico neurocirurgião, atuo na área há mais de 16 anos e atendo no meu consultório todo dia pessoas e famílias como a sua que precisam de orientação para as doenças do cérebro. O nosso cérebro é uma máquina fenomenal. Aqui nós estamos vendo mais ou menos como que é o parênquima encefálico. Para que o nosso cérebro funcione, é necessário que ele receba alimento e energia que vem através da circulação sanguínea. E essas células do cérebro recebem este alimento que vem através do sangue, através do oxigênio que vem do sangue, através também da glicose que vem do sangue. E assim consome cerca de 20% da energia de todo o nosso corpo. Um sistema perfeito. Algumas pessoas dizem que nós viemos talvez do macaco. Prefiro acreditar que existe um Deus idealizador do cérebro humano. Mas vamos lá. O que acontece com o cérebro quando a pessoa tem demência? É mais, a demência da doença de Alzheimer. Aqui vocês podem ver um neurônio saudável. E o neurônio ele tem basicamente 3 partes. Tem um aspecto que é o corpo do neurônio. O corpo do neurônio tem dentro do corpo do neurônio o núcleo, que é a parte responsável pela genética do neurônio e aonde todo o metabolismo, todas as funções químicas do neurônio são feitas dentro do corpo do neurônio. Mas o neurônio tem mais 2 partes. Tem uma parte chamada dendrito. E o que são os dendritos? São prolongações do corpo do neurônio que vão receber informações de outros neurônios que se comunicam. Na parte do outro lado do neurônio, nós temos o axônio, que é um prolongamento, como se fosse um cabo, que vai conectar com os dendritos do outro neurônio, fazendo assim uma rede de neurônios, que nós chamamos de rede neuronal. Agora que você já entendeu um pouquinho mais sobre a arquitetura do neurônio, como que é o formato do neurônio, o que acontece durante a demência de Alzheimer? O nosso cérebro começa a produzir 2 proteínas. A medicina ainda não sabe identificar o que causa a produção dessas proteínas. Uma dessas proteínas é a proteína beta-amiloide e outra é a proteína tau. Doutor, mas como que essas proteínas atuam e como que elas destroem os nossos neurônios? Olha só que interessante. A proteína beta-amiloide, ela é uma proteína que causa uma certa viscosidade e ela ataca os neurônios de fora para dentro. Elas grudam na parede dos neurônios, fazendo que essas paredes elas sejam destruídas e que exista um processo inflamatório. É mais, a proteína beta-amiloide, ela estimula a produção de proteína tau. A proteína tau, ela atua de dentro para fora do neurônio. Desta forma, nós vemos aqui, olha, neurônios sendo combatidos pela proteína beta-amiloide, que é essa proteína aqui meio bege, meio amarelada. E a proteína beta-amiloide estimula também a produção da proteína tau dentro do neurônio, essa proteína mais azulada que vocês podem ver na imagem. Desta forma, a doença de Alzheimer bombardeia o nosso cérebro de fora para dentro do neurônio e de dentro para fora do neurônio. E sabe o que isso faz? Isso faz com que os axônios e os dendritos comecem a ser destruídos. As conexões entre um neurônio e outro neurônio começam a ficar diminuídas. Quanto menos conexão existe, menor é a informação que transita dentro do nosso cérebro. E de forma surpreendente, essa alteração da proteína beta-amiloide e da proteína tau começa inicialmente nesta região aqui, olha, na região do hipocampus e na região do córtex entorrinal. Essas 2 regiões são responsáveis pela nossa memória. Por isso que um dos primeiros sintomas da demência é o déficit e o declínio na memória. O hipocampo,
ele é inicialmente afetado, mas com o tempo as proteínas vão atacando outras porções do cérebro, como a região frontal, responsável pelo nosso raciocínio, consciência do que é certo, do que é o errado. Afeta a região temporal, fazendo com que a gente tenha uma perda de noção espacial, a pessoa começa a se perder na sua própria casa, muito mais na rua. Assim como outras funções que nós chamamos de funções cognitivas começam a ter alteração. Aqui você pode ver a tomografia de um paciente normal. Nós vemos aqui que existem esses risquinhos pretos que são chamados de sulcos cerebrais. Neste caso aqui já está até um pouquinho mais pronunciado, mas provavelmente é uma pessoa de idade. Agora olha só a diferença em relação com quem tem uma demência. Você vê esses sulcos, esses espaços muito mais pronunciados. Olha só, aqui na região frontal existe um espaço entre o crânio e o cérebro, porque há uma atrofia, há uma destruição, não apenas dos neurônios, mas das células do cérebro também que dão estrutura aos nossos neurônios. E olha só que surpreendente, aqui temos uma imagem de um cérebro normal e olha só o cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer, como ele é muito mais atrofiado. Esse vídeo não é para ficar escondido na sua mente. Esse vídeo é para você compartilhar. Mais pessoas precisam saber dessas informações. Talvez um vizinho, talvez um colega do trabalho, talvez algum outro familiar. Por isso que eu digo para vocês, não apenas curta, mas também compartilhe, porque o nosso canal não é apenas um canal, um centro de informação para vocês. O nosso canal, na verdade, está se transformando em uma comunidade, onde o seu compartilhamento ajuda outras pessoas. Mas não termina por aqui. Nós temos muito mais para aprender e muito mais para discutir. Afinal de contas, você sabe qual é a diferença de demência e Alzheimer? Será que são a mesma coisa? Se você quiser aprender e quiser conferir, clique neste vídeo e nós vamos dar continuidade no aprendizado.